E aí pessoal, vamos dar início aqui ao nosso projeto de aulas em MQL5. Então a partir de agora a gente vai ter várias aulas aqui no canal sobre programação em MQL5, assim como em Python também. Vamos dar início aí a um projeto bem básico, bem tranquilo. Vocês vão aprender algumas funções específicas que vocês podem reutilizar na automatização dos trades de vocês, certo? Então a aula de hoje, nossa aula 0 sobre esse projeto, vamos entender e conhecer um pouquinho mais sobre a plataforma e conhecer um pouquinho das funções pré-definidas que já tem nos programas em MQL5, certo? Para programar, para utilizar, para fazer essa automatização dos trades, você vai precisar instalar o MetaTrader 5 no seu computador. Faça o download dele através da corretora que você utiliza. Eu gosto de utilizar a XP ou a Modal, também a Rico. Utilizo sempre uma dessas três corretoras. Para mim são as melhores que a gente tem atualmente no mercado, mas tem várias outras que você também pode utilizar. Então vamos lá, por que a gente deve aprender a programar em MQL5? Primeiro, automatizar as suas operações. Você define a sua estratégia, você escreve o código dela e o computador vai executar aquilo para você. Você não vai ter mais que ficar horas em frente ao computador esperando que sua estratégia seja ativada para que ela possa entrar em execução, certo? Isso é uma vantagem muito grande. Além disso, tem um problema emocional, né, que muitos traders sofrem muito, tendo que ficar em frente ao computador e esperando a operação, e muitas vezes a operação fica operando sem seguir a estratégia, ou fica sempre buscando novas entradas, acaba executando overtrade ali, fazendo operações demais e acaba quebrando sua conta, não limita, não segue as regras, né, o perfil operacional, a gestão de risco, e acaba tendo muito loss no dia, não consegue se controlar, não consegue saber a hora de parar. A mesma coisa para o gain, né? Às vezes você bate a sua meta no dia e ao invés de parar, você segue operando e acaba devolvendo tudo, ou acaba devolvendo o resultado do mês, da semana, enfim. Então, quando você automatiza essas operações, você pode definir no seu algoritmo qual vai ser o limite de operações, o número máximo de operações que vai fazer no dia, em cada ativo. Você pode definir um valor máximo de gain, um valor máximo de loss, e tudo isso vai ser feito de maneira automatizada. Você não vai precisar mais se preocupar com isso. Isso é uma vantagem muito grande. Além disso, você pode diminuir problemas de latência, o tempo que sua ordem demora para sair do seu computador e chegar até lá no servidor da B3. Como você pode fazer isso? Usando a nuvem do MQL, né, do MetaTrader. Então você pode desenvolver o seu robô, colocar na nuvem, e aí tem, além da vantagem da latência ser mais baixa do que você executar de casa, você não tem problema, não acontece mais o problema, por exemplo, de você estar utilizando e a internet do seu computador cair ou faltar energia em sua casa, já que essa responsabilidade você está transferindo lá para o servidor do MetaTrader, certo? Então são algumas vantagens aí de você aprender a automatizar as suas estratégias para o day trade, certo? Então vamos começar o nosso projeto. Esse projeto inicial que nós vamos desenvolver, eu chamei ele de projeto rompimento. Qual é a lógica que nós vamos desenvolver nesse projeto? A ideia é que a gente pegue a primeira barra no gráfico de 15 minutos do dia no dólar, certo? No WDO. Essa barra de 15 minutos, se a barra seguinte, a segunda barra, romper para cima, nós vamos executar uma compra. Se romper para baixo, nós vamos executar uma venda, certo? Então, é um rompimento da primeira barra de 15 minutos no gráfico do dólar durante o dia, certo? Então vamos lá, vamos criar o nosso projeto, criar aqui um novo projeto. Quando você abre a criação do novo projeto, clicando aqui no botão, ele vai abrir essa janela, Expert Advisor Template. Se você marcar ela, ele já vai lhe dar algumas funções com o esqueletozinho dela pronto lá já para você só colocar o código dentro. Se você escolher a segunda opção, Expert Advisor Generate, então ele vai lhe dar o código limpo lá para você escrever todo o código da forma como você achar melhor. Custom Indicator, você pode criar indicadores customizados, por exemplo, utilizando média móvel, utilizando OBV, utilizando IFR, enfim, você pode customizar o seu indicador da maneira que você achar melhor. Script, você pode criar alguns códigos aí específicos para executar algumas operações. Serviços e bibliotecas, você pode, por exemplo, criar uma biblioteca com várias funções prontas que você vai só reutilizar em vários robôs que você está desenvolvendo, certo? Então, aqui é a nossa tela para colocar o nome do projeto. Então, vou colocar projeto rompimento WDO.
A princípio nós vamos executar essa estratégia no dólar, tá ok? Então aqui embaixo você vai colocar o autor, ele coloca o copyright aí 2021, meu nome, Juliano Rodrigues Valério. O link, se você tiver algum site específico, eu coloquei aqui minha página no Instagram, onde eu também compartilho algumas informações relacionadas ao mercado financeiro, seja estudos de mercado, seja estudos em Python, ou informações mesmo de maneira geral sobre ativos, sobre o modo de operar, sobre educação financeira. Então sigam lá para mais informações desse tipo. Avançar, e aí a gente tem aqui várias funções pré-definidas que o MetaTrader lhe dá, que você pode, se você deixar as caixinhas marcadas, ele já vai exibir, vai criar o esqueleto dessas funções para você no seu código, e você só vai colocar o seu código, assim, a lógica dentro dessas funções, tá ok? Então, um trade para as operações, né, as negociações, um trade transaction para cada transação que for realizada, on time para fazer controle de tempo, depois nós vamos trabalhar detalhadamente cada uma dessas funções, on chart event para identificar eventos no gráfico, on book event. Aqui tem mais funções, um teste init, um teste pass, um teste day init, funções relacionadas a testes aí. Então vamos lá. Criou o nosso projetozinho inicial, ele abre essa tela com características do seu projeto. Então, plataforma MetaTrader 5, Expert Advisor, a versão do seu projeto. Se você quiser colocar uma figura, você pode carregar uma imagem aqui e colocar no seu projeto. O copyright, o link do meu perfil no Instagram, Juliano R. Valério. Aí você tem algumas caixas aqui que você pode deixar marcado, que é a otimização, checar divisão de pontos flutuantes, otimização de teste em cache. Então, são algumas funções aí, a gente não precisa fazer nenhuma modificação nessa caixa nesse primeiro momento. Então, eu vou fechar ela aqui. E aí nós temos a tela inicial do nosso código. Então, ele já vai pegar aquelas informações que você colocou e vai colocar todas elas comentadas aqui em cima. Está aqui o nome do nosso projeto, Projeto Rompimento, o copyright, o meu perfil. E aqui para baixo vai ser o código. Sempre que você identificar linhas que tem esse barra no começo, são comentários, certo? Os comentários eles não são executados, eles servem apenas para facilitar a leitura do seu código, né? Para você identificar alguma função, facilitar o entendimento do código mesmo em si. Aqui no canto, no Navigator, nós temos as pastas do projeto, então tá, Projeto Rompimento dólar, WDO. Em Readings, nós temos os cabeçalhos, as funções que você pode importar, que você pode reutilizar. Em Sources, você tem o código fonte em si, que é esse código que está aberto aqui. Então está aqui o nosso projeto rompimento WDO.mq5, que é o formato aí do arquivo do MQL5. Em Resources, você vai colocar arquivos que você queira utilizar no projeto, por exemplo, um arquivo de imagem, qualquer outro arquivo que você queira importar para o seu projeto. E Settings and File, você vai colocar arquivos de configuração, certo? É aqui onde a gente vai fazer mais modificações aí no projeto em si. Então vamos partir para o código. Dentro da função onInit, o que é que nós iremos colocar? Tudo que você quer que seja inicializado quando o seu programa entrar em execução. Então, a partir do momento que o seu programa começou a executar, a primeira função que ele vai chamar é a função onInit, certo? Então, tudo que estiver aqui dentro vai ser executado primeiro. Assim que o programa entrar em execução, ele vai executar o que estiver aqui dentro. Se você quiser, você pode apagar esses comentários, não tem problema, como eu falei, eles servem apenas para facilitar a leitura do código, para facilitar a organização do código, certo? Abaixo da função onInit, nós temos a onDayInit. Para que serve a função onDayInit? Para você encerrar alguns eventos que estão acontecendo no seu programa, ok? A linguagem MQL5 ela tem algumas semelhanças com a programação em C++, por exemplo. Então, aqui, por exemplo, event kill time. Todo evento que você coloca dentro do seu programa, toda função que você está utilizando lá, ou importando, instanciando alguma classe, isso vai consumir memória do seu computador. Então, o ideal é que quando você encerrar a sua aplicação, encerrar o seu robô, você coloque aqui dentro essas funções que estão sendo chamadas, que estão consumindo memória, você finalize elas, para você liberar os recursos da sua máquina, ok? Então a função onDayInit serve para isso, para você encerrar algumas funções, algumas chamadas de funções que você fez dentro do seu código. OnTick. Para que serve a função OnTick? Dentro da função OnTick você vai colocar tudo o que você quer que seja verificado na lógica do seu programa, tick a tick. A gente sabe que o índice ele se movimenta de 5 em 5 pontos e o dólar de meio em meio, né? Então cada meio ponto desse que ocorre em movimentação do dólar é um tick. Então dentro dessa função aqui, OnTick, eu vou colocar tudo que eu quero que seja verificado tick a tick. Por exemplo, nesse nosso projeto de rompimento,
eu vou pegar a máxima da primeira barra do dia, no gráfico de 15 minutos, e a mínima. Se no tique seguinte, na segunda barra, ele romper para cima ou romper para baixo, eu já sei que eu vou ter que executar ali uma operação de compra ou venda. Se romper para cima, eu vou comprar. Se romper para baixo, eu vou vender, certo? Então essa verificação eu tenho que fazer dentro da minha função onTick, porque é um evento que vai depender muito a hora que vai ser executado de acordo com cada tickzinho do gráfico. A função onTimer. Dentro da função onTimer nós vamos utilizar nós vamos codificar algumas operações aí para, por exemplo, definir o horário que eu quero que o meu robô comece a operar. Por exemplo, eu quero que o meu robô comece a operar 10 horas da manhã. Eu não quero que ele comece a operar a partir de 9, só a partir de 10 e que ele funcione somente até meio-dia. Então, eu só quero que ele opere no horário da manhã, certo? Então, a gente consegue fazer isso usando a função onTimer. Ou, por exemplo, eu quero definir um tempo máximo para a minha operação. Eu quero que minha operação dure no máximo 5 minutos, ou no máximo 15, ou no máximo 1 hora. Então, a gente consegue definir isso também usando a função onTimer. A gente vai fazer isso no nosso programa nas próximas aulas, certo? No nosso robô aí nas próximas aulas. Função onTrade para os eventos aí que acontecem dentro do trade em si, e onTrade Transaction para as transações que você vai executar, certo? OnChart Event para identificar eventos aí no gráfico, certo? Então essas são as funções básicas. Nesse primeiro momento, o que nós vamos mais utilizar vai ser o onTimer, onTick, o onDayInit para desinicializar encerrar algumas operações e o onInit para inicializar algumas operações. Para essa primeira aula é basicamente isso, essa é a nossa aula 0. Então era só para a gente conhecer um pouquinho da estrutura do código e da plataforma do MQL5. Na próxima aula a gente vai começar a codificar o nosso projeto. A cada aula nós vamos fazendo um pedacinho dele para as aulas não ficarem muito extensas. Vocês podem ir dando sugestões, enviando dúvidas, que aí no decorrer das aulas a gente vai solucionando e também enviando melhorias aí que vocês possam sugerir que a gente possa fazer no código, tá ok? A ideia é a gente trocar ideia e aprender cada dia mais um com o outro. Então, se for surgindo novos desafios, a gente vai tentando sempre implementar para ajudar os colegas aí no aprendizado da linguagem e obter essas vantagens que a gente já viu lá no começo, né? As vantagens que a gente tem automatizando nossos trades. Um abraço, galera, e vamos programar e automatizar as nossas tarefas.